Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar. Graça e paz do Senhor nosso Deus, que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam bem-vindos todos vocês. Já cheguem na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, aquelas manifestações que tanto elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chegue aqui então, deixando seu joinha, seu gostei, a sua manifestação, tá bom assim? Vamos à palavra do Senhor agora. Nós vamos ver hoje o capítulo 16 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Acabamos ontem o capítulo 15 falando que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, tá bom? A morte é algo comum a todos os homens, todos os homens. Há algumas exceções como Moisés, Elias, Enoque, que nós temos conhecimento, algumas exceções, mas assim nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, tá bom? E hoje chegamos no capítulo 16. O capítulo 16 parece uma questão administrativa. Na verdade, ele mostra como é que vai viver uma igreja madura, uma igreja que anda de acordo com a orientação do Senhor. Então, quando você lê o texto, vamos ler agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios 16, ela parece uma questão administrativa, vai falar de pessoal, vai dar o nome de pessoas, vai falar de coleta, vai falar de relacionamentos. Então parece uma questão administrativa, mas não é. No capítulo 1 até o capítulo 4, nós vimos os fundamentos, o fundamento apostólico, o fundamento da vida cristã. Do capítulo 5 e o capítulo 6, nós vimos a questão da santidade, quando falou de moralidade, quando falou de fermento, quando falou de um irmão levar a outro irmão para os tribunais. Falamos sobre liberdade do capítulo 8 ao capítulo 10, falamos sobre ordem no culto, dons, amor, ordem no culto, a ressurreição dos mortos. Nós conversamos sobre isso neste livro. E agora chegamos no capítulo 16, vamos ler o versículo 1 a seguir, para que vocês vejam. Olha só o teor do texto, diz assim: quanto à coleta para os santos, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia em dinheiro, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coleta quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem, e eu os enviarei a Jerusalém com as ofertas de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou mesmo até o inverno aí, para que me ajudem a seguir viagem aonde quer que eu vá. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta ampla e promissora me foi aberta e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providência para que ele não tenha nada a temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Perceba, até que tá bom, acho, para a gente começar a nossa conversa. Então, neste capítulo 16, parece que Paulo vai lidar com questões administrativas. E ele vai lidar, lógico que eu não vou negar isso, mas aparentemente parece ser uma conversa pesada. E vocês vão ver comigo aqui, nas nossas conversas que virão, que não é isso, não. Isso aqui é prática de um povo maduro, é para que haja percepção de maturidade.
Embora é uma igreja que Paulo vem desde o começo, desde o capítulo 1, trazendo os fundamentos, quando ele falou de filiação, quando ele falou de sabedoria, de glorificação ao Senhor, quando ele falou de santidade, quando ele veio conversando conosco, do capítulo 1 ao capítulo 4, é uma igreja que precisa de ajuda. Quando ele falou, quando ele denunciou algumas práticas estranhas ali, uma delas tão estranha, que não era comum no meio do povo de Deus. Nem entre os pagãos a coisa era assim tão gritante. Então Paulo vai tratar sobre isso. Então aqui ele faz alguns apontamentos para uma igreja madura. Então não é apenas uma administração nua e crua. Não é uma administração nua e crua, uma questão apenas de quem faz, quem não faz, quem sobe, quem desce, quem manda, quem não manda, quanto der, quanto não dá, não sei o que, não sei o que. Então, agora, o Paulo ele vai trazer questões práticas depois de 15 capítulos, irmãos, trazendo correção, doutrina, alinhamento. Agora o Paulo, ele termina essa carta falando sobre coisas simples, mas necessárias. Ele termina a carta então falando do que? Plano de viagem. Já que eu vou passar por ali, eu passo por aí. Eu vou estar ali até que dia, até tal dia. Entendeu? Uma porta aberta se me abriu, vou para Éfeso, passarei por Tessalônica. Então, depois de ficar 15 capítulos trazendo coisas pesadas, coisas grandes, profundas, agora ele começa falando do quê? De oferta. Não parece administrativo? Plano de viagem. Oferta, plano de viagem. O pessoal, ele começa aqui, e se Timóteo for comigo, e vai citar outros, não vou ler agora, vai ficar muito pesado. Se Timóteo for, tome providências para que ele não tenha nada a temer. Tome providência. Quanto ao irmão Apolo, entendeu? Quantos, você sabe que na casa de Estéfanas, entendeu? Ele começa a lidar com pessoas, vai ter as despedidas, vai falar de despedidas. Então, à primeira vista, parece apenas administração, mas na verdade é maturidade. Então veja, uma oferta para Jerusalém, uma oferta para o povo da Judéia, é de pessoas maduras. Então, esse capítulo 16, gente, quantos de nós sabemos de cor, um versículo do capítulo 16? Talvez o que nós saibamos decorado do capítulo 16 é essa parte aqui: uma porta ampla e promissora se me foi aberta. Talvez esse seja o texto, mas os adversários são muitos. Talvez seja esse um texto que todo mundo conheça, e no finalzinho lá também, né? Talvez esse seja um texto que todo mundo conhece. Uma porta ampla e poderosa se me abriu. Talvez esse daqui seja o versículo que todos nós conhecemos, né? Porque uma porta ampla e promissora me foi aberta, e há muitos adversários. Então este capítulo 16, que nós começamos agora, parece um fechamento de carta, de e-mail. Parece apenas uma despedida. O fulano, a fulana, o ciclano, a ciclana, o beltrano, a beltrana. Despeça desse, despeça daquele, fala para esse, fala para aquele, muito obrigado por isso, por aquilo. Mas não, gente, não é um capítulo administrativo, é um capítulo que revela a maturidade. E quando a gente ler essa primeira porção aqui, do versículo 1 ao versículo 4, muitos de vocês vão ficar estarrecidos. Quanto à coleta para os santos, façam como ordenei às igrejas da Galácia. Façam como eu ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia em dinheiro. O que foi que o Paulo falou com relação às igrejas da Galácia, hein? O que foi que ele falou? Quer ver só que a gente encontra aqui rapidinho isso daqui, ó. Quer ver só?
com relação, lá no capítulo 6, olha o que o Paulo falou. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente não tirando os outros, mas especialmente aos domésticos na fé. Foi isso que o Paulo falou para a igreja da Galácia: não se deixe enganar. Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com aquele que o instrui. Então, é isso que ele disse às igrejas da Galácia: aquilo que o homem semear, ao seu tempo ele colherá. Pois o que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição apenas. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem. Então, a questão da coleta não é apenas uma questão administrativa, queridos irmãos. Voltando para Coríntios, quanto à coleta para os santos, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia em dinheiro de acordo com a sua renda, reservando-a. Então parece administrativo, parece organizacional, parece uma administração, mas revela muito mais que a administração, revela a maturidade. Então, depois de 15 capítulos, falando sobre correção, sobre ensino, sobre alinhamento, sobre doutrina, agora o Paulo, ele termina esta carta falando sobre oferta, plano de viagem, relacionamentos, despedidas. Então não é administração, não é administrativo, é maturidade. Uma fé madura não aparece apenas no culto, meus irmãos. Uma fé madura, ela aparece no como a gente cuida do nosso dinheiro, como a gente faz a nossa agenda, como a gente trata os outros nos relacionamentos, como a gente trata as pessoas, como a gente serve a igreja. Então, uma igreja madura não é apenas num culto de 2 horas, no domingo à noite ou na quarta-feira à noite. Uma igreja madura mostra isso na ajuda, na doação, na colaboração, na contribuição. Uma igreja madura mostra isso na sua agenda. Você é daquelas pessoas onde a coisa urgente tem tomado conta, tem tomado a proeminência da coisa importante? Hein? Você é daqueles crentes que a urgência domina a sua agenda? A emergência domina a sua agenda? Isso é sinal de imaturidade. Cristão maduro, crente maduro, o importante é a prioridade. O importante é a prioridade, não a coisa urgente ou a coisa emergente, aquilo que surge em cima da hora. Você se deixa levar pela coisa urgente, porque Deus vai entender. Porque Deus tem que entender, meu amigo. Por que será que Deus sempre tem que entender você, o barro? Por que Deus sempre tem que entender você, o barro, pó, ou areia? Deus vai entender o meu lado, vai. Por que você não se organiza? Por que você não se disciplina? Deus vai entender. Interessante que é sempre Deus que tem que entender. Porque Ele é o Deusão, Ele é o fortão. Então Deus sempre tem que entender. Então uma igreja madura, um crente maduro, um cristão maduro, ele mostra isso na forma como ele lida com as doações, com a contribuição, com o dinheiro. Dar tudo o que tem é falta de maturidade. Dar a sobra é falta de maturidade. Dar o que não tem é falta de maturidade. Dar a sobra é falta de maturidade. Então, como é que você lida com as suas finanças? Dando, doando o que você não tem, ou dando o que você não tem,
ou dando o que sobrou, ou dando o resto? Como é que você lida? A sua agenda, o importante e depois o urgente? Ou primeiro é o urgente, o emergente e depois você lida com a coisa importante? Como é, como é que você lida com as pessoas nos relacionamentos? Como é que você lida? Qual é o lugar das pessoas na sua vida? Qual é o lugar dos relacionamentos na sua vida? Eu sei, sim, tem ordem. É lógico, do mesmo jeito que a Bíblia vai nos ensinar a cuidar, lá em Gálatas, né? A cuidar especialmente dos da fé, ela não exclui os fora da fé. Ela fala que especialmente devemos cuidar dos da fé. Se eu devo cuidar primeiramente dos da fé, da família da fé, se a família da fé tem prioridade sobre aqueles que não são da família da fé, então a minha família biológica também tem o seu lugar. Não com relação à vontade de Deus, mas numa vida organizacional, é lógico que a minha família vem primeiro do que os meus amigos. Óbvio que é assim, é lógico que é assim, tá bom? Entendeu? Não estou falando da vontade de Deus, daquela direção específica de Deus. Mas veja bem, se a Bíblia prioriza cuidar primeiro, especialmente dos domésticos da fé, e depois ela não exclui os não da fé, ela não exclui, mas especialmente se ela ensina a gente a cuidar da família da fé, então existe a família biológica que nós devemos cuidar. É lógico que eu devo cuidar da família biológica, ela tem a sua relevância. Então veja, quando você ouve isso, você conclui que você está no caminho da maturidade? Dinheiro, agenda, relacionamento, como tratamos as pessoas, como servimos a igreja. Então o capítulo 16 mostra que o evangelho sai do púlpito e entra na vida. O capítulo 16 mostra isso para nós, que o evangelho sai do púlpito, do encontro de domingo para entrar na segunda-feira, para virar prática, virar carne e sangue na segunda, terça e em diante. É isso que nós vamos ver aqui no capítulo 16. Então não é apenas um aparentemente administrativo, que não tem nada aqui que desabone, não tem nada de errado a questão administrativa, mas mostra muito mais maturidade para lidar com o dinheiro, para lidar com a agenda, para lidar com relacionamentos, para lidar como servimos na igreja. Capítulo 16, então, o capítulo 16 é muito importante. Sai dos ensinos, das correções, dos fundamentos e vamos para a prática. Vamos viver a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Que tal se você ouvisse o meu conselho nessa manhã? Vamos caminhar em maturidade? Vamos caminhar em maturidade. Então não é uma questão de administrar, não é uma questão administrativa. Não é uma questão administrativa, é uma questão de maturidade espiritual. É uma questão de maturidade espiritual. Não é uma questão administrativa, é uma questão de maturidade. Muito obrigado por tua presença aqui, por tua audiência aqui. Eu conto com a tua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Peço a vocês que orem por nós também. As orações de um justo podem muito seus efeitos. E eu te peço, ore pela minha vida, pelo meu ministério. Peço a vocês também que colaborem conosco financeiramente. As contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar a gente ou não. Vamos orar agora? Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa má, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.